Professor Davidson Cavalcante já conosco ao vivo para comentar hoje um dia de posses não só em Manaus, mas em todo o Brasil, não é, professor? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Mariana. Boa noite, telespectadores. A ideia é essa, né? A gente tem que falar, a partir de agora, os trabalhos legislativos começam e nós estamos falando de um poder que é essencial para a vida da sociedade. A gente viu a presença do governador aí e essa nova mesa aí fortalece a base do Wilson, com certeza, os novos empossados. Diferente do primeiro mandato, ele tem, pelo menos nesse primeiro momento, uma base muito mais consolidada, inclusive na mesa diretora. O que eu ouço internamente, nos bastidores da Aleam, é que essa nova mesa diretora, inclusive o Carlos Bessa, que foi o vice-presidente, ele foi ali uma costura do Cidade que teve o aval do Wilson Lima, ou seja, alguém para não fazer sombra, são aliados do governador, todos esses que estão na mesa diretora já tiveram ou têm alguma relação, seja por cargos ou por alguma função com o governador do estado. Então, assim, é uma base mais consolidada, mas nós temos que lembrar o telespectador que nós temos uma eleição aí. E essa eleição pode sim mexer nessas conjecturas. Deputado Wilker Barreto hoje é a única oposição na Aleam? Declaradamente sim, né? Em termos declarados, o Wilker Barreto é o único que se posiciona como opositor. Engraçado, né? Ele acabou apoiando o Roberto Cidade, mas mantém oposição ao governo do estado. O D'Angelo, Cristiano D'Angelo, irmão do prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, fica ali no meio termo. Inclusive, ele é do partido do Eduardo Braga, que fez oposição ao governador Wilson Lima na campanha eleitoral. Mas o jogo da conveniência, pelo que eu soube nos bastidores, dita o tom também do Cristiano D'Angelo, porque a gente sabe que tem uma eleição municipal e aí a relação com o governo do estado sempre entra nessas conjecturas. Inclusive, tem que saber qual é o tom que o Braga dará. Para fechar rapidamente, o Wilker Barreto, ele não é apenas um opositor do opositor. A postura, mesmo sendo isolada no momento como oposição, dá um tom de responsabilidade do legislador, que é o que se espera. É uma oposição que tem que ser responsável, vigilante e que dê também a independência que o legislativo precisa. Vamos falar da Suframa, professor. O travamento na Suframa tem recaído aí sobre o colo do PT nacional, é o que afirmam as fontes. O que eu sei, fontes seguras, é que não sai o superintendente porque uma ala do PT nacional, que é o José Ricardo, a ala da bancada do Amazonas, liderada por Omar Aziz, que era o Bosco Saraiva, e esse atrito, esse travamento interno está fazendo com que essa demora aconteça e a superintendência da Suframa fique nas mãos de um interino como está, ou de uma interina. Então tem havido atritos entre essa ala do PT e a ala da bancada do Amazonas. Inclusive o Omar Aziz conversou com o Lula e o Lula inclusive chamou para si a responsabilidade de dizer que a Zona Franca de Manaus é assunto dele. Agora vamos ver se bate o martelo, já que não tem mais desculpa para essa demora. Agora, e o Marcelo Ramos, hein, professor? Ele não renovou aí o mandato de deputado federal. Como é que fica o Marcelo Ramos agora? Pois é, eu procurei aprofundar, é o último bastidor de hoje. O Marcelo Ramos, por enquanto, não tem data para retornar à vida pública. Ele vai caminhar para a vida privada. Seria o superintendente da Suframa, se quisesse. O nome dele era muito forte, mas ele rejeitou. E ele vai ficar ali entre Brasília e o sudeste do país. Ele não sai do PSD, não é? Mas assim, quanto à relação de disputar em 2024, seja para vereador, onde ele já foi, ou para prefeito, onde ele já concorreu, por enquanto é incerto. Mas, como a gente sabe, na política boi voa, e o histórico do Marcelo Ramos não diz que ele deve se aposentar da política, muito pelo contrário, ele deve pintar por aí de alguma forma. Se não agora, lá para frente. Porque a gente sabe que as coisas sempre mudam e as articulações podem bater e haver a necessidade. Mesmo que ele tenha perdido a eleição, a gente não pode descaracterizar o trabalho que ele fez na Câmara Federal. Agora, com a posse dos novos deputados, a Assembleia mais ou menos renovada, a gente vai ter muito bastidor daqui para frente e amanhã tem mais, Com né? certeza, e vamos estar acompanhando. E amanhã é o início dos trabalhos, a gente estará lá de olho. Com certeza. Obrigada, professor. Até amanhã ao vivo, hein?